que nos momentos bons e ruins da nossa vida, Ele caminha sempre ao nosso lado. Ele não abre mão de caminhar conosco. Tem um hino da nossa harpa cristã que nós gostamos muito de adorar ao Senhor com esta canção. Uma canção que nos traz consolo, uma canção que nos traz paz à nossa alma, que às vezes se encontra tão desesperada diante das lutas e das tribulações que acometem tantas vezes as nossas vidas. Quem conhece o hino de número 17 da harpa? Eu não vou cantar ele não, mas eu quero apenas ler um pedacinho dessa estrofe. O hino 17 da harpa cristã diz assim, pode tirar o fundo, por favor. Nas horas que passo, pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Esse hino é uma poesia, né? Tão maravilhosa que traz consolo e paz aos nossos corações. E, sem dúvida alguma, o mundo nunca precisou de paz como está precisando nos dias odiernos. Nunca o mundo precisou de pessoas cheias desta paz que excede todo entendimento para trazer consolo àqueles que estão nas trevas. Irmãos, nós somos escolhidos por Deus para sermos templos, morada, habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O prazer dEle é habitar em mim, em você. O prazer de Deus é morar comigo, é morar contigo, é caminhar conosco pela manhã, à tarde, à noite. E Ele não abre mão desta morada. Nós somos o templo que o Espírito de Deus habita, que o próprio Deus habita. Aleluia. Por isso valorize este templo que é você. Esta vida que Deus tem lhe permitido viver. Quem sabe você tem pensado até em desistir por causa das lutas, mas não desista. Siga para o alvo que é Cristo Jesus. Não abandone a sua cruz, não despreze a sua cruz. Deus vai te dar vitória, e no momento certo, você também vai cantar o hino da vitória, como a irmã Miriam cantou, juntamente com o povo de Deus, que ao atravessar o mar vermelho, né, era impossível eles atravessar aquele mar. Não havia possibilidade alguma, mas Deus, quando Moisés foi consultar a Deus, levando a pergunta, o questionamento do povo, que faremos nós? A quem recorreremos? Como procederemos? E aí a Bíblia nos conta que Deus diz assim para Moisés: Moisés, diga ao meu povo que marche. Olha só, irmãos, eles estavam diante do mar, e Deus estava dizendo agora: marchem, diga ao povo para marchar. Deus, mas o Senhor não está vendo o mar diante de nós?
Irmãos, a ótica de Deus é diferente da nossa. E muitas das vezes nós temos que partir em direção à nossa vitória, mesmo nós olhando e não vendo possibilidades diante de nós. Às vezes Deus nos pede para fazer coisas que a gente fica assim, mas como? E Deus mandou o povo, através de Moisés, marchar. Deus disse, marche. Irmã Jéssica, é isso que Deus está nos dizendo nessa noite. Irmão Josimar, marche. A ordem é para marchar. Por quê? Por que nós temos que marchar? Irmãos, tem horas que Deus, as situações, circunstâncias da nossa vida, que Deus não nos permite nem guerrear, Ele guerreia por nós. A gente só contempla a vitória de Deus. Há situações que Deus nos permite ir para o campo de batalha e Ele é conosco. Mas tem horas também que Ele só nos manda marchar. Há um mistério muito grande na marcha do crente. Quantas e quantas vezes Deus mandou o povo de Israel marchar? Vocês se lembram da história de Gideão? Sim ou não, gente? Lembra? Gideão enfrentou um exército grande de inimigos. Tinha quantos soldados com Gideão? Quantos? Gente, pelo amor de Deus, não deixa eu dar um infarto aqui não. Vamos ler a Bíblia. Abra a Bíblia em Juízes. Nem eu vou pregar hoje não, daqui a pouquinho o pregador chega. Juízes. Gente de Deus. Foi com quantos? Irmã Jéssica? Não, palpite, não, misericórdia, gente. Sangue de Jesus tem poder. Deus é mais. Eu quero convidá-los a ler a história desses heróis aqui do Antigo Testamento. Leia em casa depois o livro de Juízes, para que vocês... Capítulo 7 de Juízes, capítulo 7. Aleluia. Quem está com a Bíblia aberta em Juízes, capítulo 7? A irmã Marion encontrou aí. Então Jerubaal, que é? Se levantou, que horas? E todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Olha só. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte. E no exército de Deus, covarde e medroso não fica, não prevalece. Ó. Que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. E 10.000 ficaram. Tinha 32. Deus convocou Gideão para libertar o povo dele das mãos dos midianitas. E ele convocou, chamou o povo, de cara compareceu 32.000 soldados. Mas quando ele apregoou diante do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, pode voltar para casa. De cara 22.000 voltou, falou, não é comigo, não é para mim. O verso 4, e disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos para beber água. Olha a prova que Deus fez. Deus falou assim, aqueles que se abaixar desse jeito aqui, olha para mim. Irmã Flávia aqui, olha para mim.
Mano Flávio, Deus falou assim, ó, vamos provar. Aqueles que joelhar e ver, já viu, fez conchinha com a mão já para pegar água lá na fonte? Pois é, Deus falou, esse aqui não serve. Vou explicar por quê. Agora, aqueles que chegar para beber água, ó, com a mão segurando a espada e com a outra fazendo igual, lambendo igual o cão, ó. Fazia conchinha só com a mão e atento. Bebendo água assim, ó. Esse era o soldado que Deus queria com Gideão. Sabe quantos que lamberam a mão? Só 300. De 32 mil ficou 300. Deus falou, agora tá bom, é esse exército aí que eu quero. Para enfrentar um exército numeroso. Vamos continuar a leitura, está gostoso? Olha só, verso 11. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados. Aliás, desculpa, irmão, misericórdia, estava no... É o vento aqui, desculpa, verso 7 mesmo. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Verso 8, e o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Verso 9, e sucedeu que naquela mesma noite, olha só que coisa linda, vai ouvindo, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão, e se ainda temes em descer, olha o que Deus falou para Gideão, verso 10, e se ainda temes em descer, desce tu e teu moço, Pura, era o nome dele, o moço dele, ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço, Pura, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Verso 12, e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como? Em multidão, e os seus veículos como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem. Olha só a conversa deles lá no arraial. Olha só, verso 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Olha o que ele tinha sonhado. E dizia, eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava às tendas, e as feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Olha só Deus trabalhando, olha só. Filho de Joás, varão israelita, Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Deus já estava dando vitória, o cabra sonhou, foi contar, e isso espalha. Já viu? Tem gente que tem ele tem um sonho, e muitas das vezes ele, mesmo sem ter o discernimento, ele já fica com medo, já começa para contar para todo mundo, e isso aconteceu com o povo de Israel, todo mundo ficou com medo, falou, nós perdemos, não tinha força. Olha o verso 13, e respondeu o seu companheiro e disse, verso 15, e sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, diga comigo, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Agora o verso 16, estão gostando de ler a Bíblia? Estão? Eu estou adorando, oh glória. Então repartiu os 300 homens em 3, e deu-lhes a cada um nas suas mãos, e cântaros vazios. Vamos, gente. Verso 17, e disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer assim vós fareis. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e Gideão. Vamos dizer?
pelo Senhor e pela Maria, pelo Senhor e pela Arlene, pelo Senhor e pelo Gilson. Estou terminando aqui a reflexão. Verso de número 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cantos que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritaram e fugiram. Irmãos, Deus tem uma estratégia para nós. O que eu observo na palavra de Deus? Deus sempre tem uma estratégia. Aqui, escute-me, foi uma estratégia que Deus deu para Gideão. Quando Josué estava liderando o povo de Israel a caminho da terra prometida, irmã Tânia, Deus deu uma estratégia para Josué. Deus também tem uma estratégia para você vencer essa luta lá na sua casa. Deus também tem uma estratégia para fazer você vencer essas provas e conquistar a sua terra prometida. Deus tem uma estratégia. Confie nela. Às vezes nós queremos resolver os nossos problemas com a força do nosso braço, com a nossa própria sabedoria. E Salomão disse: olha, não te estribes em sua própria sabedoria. Confie na estratégia de Deus. Tem horas, irmã Laís, que a estratégia de Deus é esta: espera, aquieta-te. Tem horas que está todo mundo falando: olha, não vai dar certo, não tem jeito. Tem hora que todo mundo se levanta contra, e Deus está dizendo: fica quieto, rapaz, fica quietinho, vai dar certo. Mas fulano falou que não tem. Irmão, vamos ficar com a palavra de Deus, vamos ficar com aquilo que Deus nos falou. Não importa se o mundo lá fora já não acredita mais na sua pessoa, se estão dizendo que você não é, que você não pode. Deus não desistiu da sua guerra, da sua luta, e Ele quer te abençoar e te dar vitória. Mas creia, saia daqui nesta noite vitorioso, crendo. Hoje nós estamos abrindo a campanha Eu e a Minha Família no Altar do Senhor. Profetize e declare isso, e Deus vai te dar uma estratégia. Falando em ganhar marido e esposa, falando em família, para quem tem o esposo que é crente, meio crente, ou a esposa que não é crente ou meia crente, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos orienta a ganharmos o nosso cônjuge, sabe como? Trazendo ele pela orelha, é ou não é? Sem palavras. Que às vezes, quando a gente tenta convencer do nosso jeito e fala e tal, não dá certo. Você já viu que quando um parente próximo vai dar conselho, a gente tem dificuldade de aceitar? Às vezes é a mesma verdade que o pastor fala, que alguém lá de fora fala, mas se for alguém da família, se for o pai, se for a mãe, se for o tio, se for a esposa, a gente fica arrepiado. A gente arrepia na hora, arrepia. Quem que é você para falar isso para mim? É assim ou não é, irmãos? Então, irmãos, vamos ter sabedoria para ganhar a nossa família para Jesus. Amém? Deus faz no tempo dele, do jeito dele, ele tem uma estratégia. Amém?